falando dessa situação do Gabigol, Mauro César Pereira. Por quê? Porque o Gabigol não foi relacionado. Você mesmo, né, tinha feito um vídeo, e eu até coloquei aqui no programa, que você dizia, muitos dentro do clube querem que ele seja relacionado para ele não ter uma vida boa, né? Ficar no Rio de Janeiro, tranquilão, já que ele vai sair do Flamengo. Só que também tem outro lado, né, Mauro? Pode ser para não contaminar o grupo do Flamengo, para não gerar clima tenso. E outra, para já preparar o time também para a próxima temporada, que o Gabigol não vai estar presente, Mauro. O que você achou? Você levaria ou concordou com a decisão da diretoria do Flamengo? Tudo muito confuso, né? Até porque ele deverá ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza domingo, lá no Ceará, né? Ele foi mantido, na verdade, o afastamento, né? Que vem desde o jogo anterior, e ele deverá ser relacionado para o domingo. Essa é a tendência, tá? Então, assim, estão empurrando isso com a barriga até acabar, e tem a eleição no meio, mas no meio da eleição também eu não sei se liberar o Gabriel ou continuar com ele, o que vai trazer mais ou menos votos, né? Porque o que a gente viu quarta-feira, eu estava no Maracanã, foi a indiferença da torcida em relação a ele, foi um negócio surpreendente. Não gritaram o nome dele, foi na beira do campo ali, deram a mínima. Aí o Davi Luiz vai lá e bate um pênalti que não deveria ter batido, perde. Pensei, vão gritar o nome do Gabriel, né? Porque se o Gabriel estivesse em campo, ele bate muito bem pênalti. Não gritaram o nome dele. É como se ele não estivesse lá. Então, não sei até que ponto o torcedor, no caso também o eleitor, né, se influencia pela continuidade ou não dele, pela escalação ou não dele, mas é o que está acontecendo. Não tem clima nenhum, né? O que ele fez não tem conserto mais. Uma sequência de bobagens, atitudes tolas, algumas até meio infantis, e ele fez uma declaração muito forte contra a diretoria, contra esse técnico quando foi campeão. Acabou de ganhar um título, foi falar, porque o técnico, como é que ele falou? Que não respeitava ele, alguma coisa assim. O que respeitá-lo? Colocá-lo para jogar no lugar do Pedro? É isso que tinha que fazer? Tirar o melhor jogador do time para ele entrar? Ou tirar o Cebolinha, ou tirar o Luiz Araújo? Ele não estava jogando rigorosamente nada. Já era reserva quando o técnico era outro, né? Era o Sampaoli, foi reserva com o Vitor Pereira. Muita falta de autocrítica, né? E aí ele atirou o quê? Na diretoria. Certo ou errado, né? Eu tenho dito o seguinte, Vanderlei, para o torcedor que eventualmente... Não, ele criticou a diretoria, está certo. Então, imagina o seguinte, você trabalha numa empresa e você acha que o seu diretor, que os seus diretores estão errados sobre alguma coisa. E você tem até razão, você tem convicção de que você está certo e eles estão errados, né? Vai lá, manda aquele e-mail geral, sabe aquele e-mail que vai para a firma inteira, criticando os caras e vê o que acontece. Grande chance de ser demitido, porque eles não vão aceitar que alguém chegue e publicamente ataque. Ele fez isso no microfone, criticou os caras diretamente. Então você meio que declarou guerra. Aí você faz o quê? Você permite, e amanhã qualquer um vai querer fazer a mesma coisa, ou você toma uma atitude? Não tem muito jeito, porque se você quer reclamar com o seu chefe, você vai e fala para o seu chefe. Vai lá, pede uma reunião e fala, eu acho que isso aqui está errado, por isso, estou insatisfeito com isso. E tenta estabelecer um diálogo. Se ele for uma pessoa razoável, ele vai até te ouvir, talvez te dê até razão, né? Mas quando você publicamente parte para o ataque, se você tem razão, você já perdeu e você não tem o poder. Quem manda é quem está em cima. A chance é você rodar. Ele fez isso, gente. Eu acho até mais. Depois daquela declaração, eu acho que... Eu não sei quais seriam as questões contratuais, por mim já antecipava. Se eu sou presidente do clube, acabou, chega. Ponto final. Ponto final. E foi no momento de conquista do time. Sem falar da história do que houve no vestiário lá, né, que não gostou de ser substituído e tal, que foi amplamente divulgado, né? E não foi a primeira vez que teve uma discussão em vestiário, teve antes com o Marcos Braz, né, que ele foi até multado depois. O cara do golpe lá, né? Porque ele se machucou no jogo contra o Fortaleza, estava 2-0 o Flamengo. Aí ele alegou que se machucou por conta do gramado, que era sempre muito problemático o gramado do Maracanã. Não é possível que tenha sido o gramado mesmo. Até aí ele poderia estar coberto de razão. Aí ele quis ir embora. O que já é um absurdo. O jogo não acabou, você tem que ficar lá, teus colegas estão em campo ainda. Você saiu por lesão. Tomou um banho, troca a roupa, vai lá torcer pelos caras, né? O jogo não está resolvido. Aí ele queria ir embora. Aí o médico diz a ele, você não pode ir embora porque vai ter o antidoping, o sorteio. Se você for sorteado e não estiver aqui, caracteriza doping, né? Você não compareceu, você vai ser punido. Aí para provar que focinho de porco não é tomada, vai ser uma enrascada. Você não pode ir embora. Aí o Marcos Braz vem, os jogadores estão subindo para o vestiário. Vem e fala, não, você não pode ir embora, tem que ficar aí. Aí os dois discutem. Aconteceu isso. Quer dizer, cara, são várias situações de insubordinação, sabe, de
de respeito com o clube, vestir camisa de outro clube, beijo pro técnico adversário depois de uma derrota no final, uma suspensão tola que ele arrumou, por bobagem. Então, assim, vários problemas. E ainda foi mais essa ainda. Quer dizer, uma coisa meio até infantil. Então, eu acho que eles deveriam ter resolvido já isso. Muito obrigado pelos serviços prestados, você vai receber tudo que você tem que receber, termina o seu contrato, final do ano, obrigado, tchau. Quer treinar? Vai lá treinar, treina ali e tal, tem um campo ali, treina ali e tal, ou nem precisa mais comparecer, acabou. Tipo aviso prévio, sabe, quando a empresa demite a pessoa, fala, tá aqui os seus direitos, você pode seguir seu caminho e ponto final. Aí, como não resolvem isso, fica essa ladainha, joga, não joga, joga, não joga, joga, não joga, enfim. Bom, eu já falei várias vezes aqui, quando o Asmar colocou esse assunto de pisadas de bola, lambanças do Gabigol. Eu acho que nessa relação ele pisou mais na bola com o Flamengo do que o Flamengo pisou na bola com relação a ele. Essa é a primeira abordagem que eu queria dizer. Eu falei várias vezes aqui no programa e não mudei, vou repetir. Ele está empregado numa empresa rica, que pode pagar os salários dele. Claro, no custo-benefício não tem sido um bom negócio para o Flamengo, mas tem suporte financeiro para segurar essa bucha até o final do ano, por exemplo, né? Então, deveria ter tirado dos planos. Você está dispensado, não precisa aparecer aqui. Ah, mas você está agradando ele, todo dia 5 vai cair. Então, tudo bem, o estrago já foi feito. Eu acho que não deve reintegrá-lo, utilizá-lo, relacioná-lo. Fora dos planos. Não vai ser. Para quê? Fora dos planos. Vai ter sucesso no novo clube? Que Deus ajude. Aqui já passou. Segue a sua vida. Ficar é um estorvo. Para ele, imagino, deve ser insuportável. Ele sabe que está trabalhando num lugar que quem manda não suporta mais a presença dele. A recíproca deve ser verdadeira. Os companheiros vão fazer aquele coleguismo necessário e tal, abraça, amigos e tal, mas sabem que também está fora do plano de trabalho para a próxima temporada. Então, eu acho que é bobagem o Flamengo. Vamos usá-lo no jogo tal, agora pode relacionar. Acabou a história, acabou. O Papai Noel já está na porta da Gávea. Tchau, acabou o ano. É uma bobagem, porque é realmente prejudicial para o Gabigol e para o Flamengo. É isso que eu penso, Asmar. É o que o Mauro fala. Agora, o que vazou, né, pra imprensa, eu pergunto pro Vamp, mas também pro Mauro, é que foi por um desentendimento com o Felipe Luiz. É isso que às vezes me incomoda, né? Porque eu tô com o Mauro, a diretoria tinha razão no assunto. Eu acho que a diretoria poderia falar, ele tá sendo afastado, porque ele desrespeitou a diretoria, porque ele mandou o recado de novo pra diretoria, não foi a primeira vez, ele já tinha falado. E aí ele está afastado. Mas não, parece que a diretoria do Flamengo, ela tenta arrumar alguma coisa porque é ano de eleição. Não sei se você concorda, Mauro, porque está próximo de eleição. Porque se o Felipe Luiz não pediu um afastamento, se o Felipe Luiz na coletiva falou, quem tomou a decisão foi o Marcos Braz, um problema que aconteceu na final da Copa do Brasil. Está muito claro que não foi por causa do desentendimento com o Felipe Luiz. Foi por causa do que ele falou. Mas aí, claro, mas não foi uma versão oficial do Flamengo. Foi. Por quê? Porque quem passa a informação para o jornalista é a diretoria. Quando vem do Gabigol, quem passa é o staff do Gabigol. Quando vem do Flamengo, quem passa são dirigentes e a gente sabe muito bem, né? Eu sei, o Mauro deve saber também. Quem passa? Que tem contato direto com repórteres, que passa as coisas. E aí passa o que interessa ao clube. O outro lado passa o que interessa ao Gabigol. Eu só acho que seria mais firme por parte da diretoria, mas eu acho que não foi, porque tem eleição chegando, eles dizerem, nós afastamos o Gabigol. O Gabigol, no momento de título, mandou um recadinho para nós, numa entrevista para a TV aberta. Depois do jogo, isso é um desrespeito, ele está afastado. Mas não, aí já tentam arrumar uma versão, que foi porque ele criou alteração no vestiário. Não sei se você concorda, Mauro, ou se você acha que realmente teve também com o Felipe Luiz e foi um dos motivos. Eu só acho isso. Eu acho que às vezes falta esse pulso firme. Teve tudo. Da diretoria do Flamengo. Teve tudo isso aconteceu. E não são só os diretores, não. Os jogadores viram, muita gente comentou. Teve tudo. O Felipe Luiz falou na coletiva.
que ficou decepcionado, que não gostaria que acontecesse. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi isso, aconteceu tudo aquilo que foi noticiado. E não foi vazado só pela diretoria, não. Foi checado com mais gente acompanhou. Comentário nos bastidores direto do que aconteceu. E agora o que falta a eles é uma decisão firme, que não tomam por conta da eleição, talvez, mas eu acho até que, sei lá, sinceramente, hoje, talvez uma decisão firme fosse mais favorável do ponto de vista político do que ficar nessa lenga-lenga aí que não acaba nunca. Sabe, é uma situação assim, eu repito, o que eu vi no Maracanã na quarta-feira, na rede social nem se fala. E no Maracanã na quarta-feira foi indiferença. O cara era um ídolo enorme da torcida e de repente, tô ligado. Na beira do campo ali com a camisa e tal. Tô ligado. Aí, ficou assistindo o jogo, tudo bem. Foi embora, tudo bem também. Ninguém deu a mínima. Impressionante. Como é que ele conseguiu isso, eu não sei. Agora deveria tomar uma atitude, eu acho que deveriam ter resolvido já isso. E como? Olha, Gabriel, você não precisa mais comparecer, está aqui os seus direitos, vão ser pagos um dia combinado, conforme o contrato. Comunica o empresário dele e pode seguir seu caminho. Se você quiser ser apresentado no novo clube, pode ir também, não nos incomodamos. E segue seu caminho e seja feliz, acabou, é assim. Felizmente, para todas as partes envolvidas, é um final, é um desfecho ruim. Agora, o que falta é eles fazerem jogo de despedida, né? Aí seria o jogo da hipocrisia. É só o que está faltando, o jogo da hipocrisia. Aí vai ser muito constrangedor, muito patético, né? O jogo da hipocrisia. Ah, mas outros jogadores tiveram despedida. Nenhum deles saiu obrigado. Nenhum deles saiu nesse clima. Com a torcida, em boa parte, e com o clube em si, com a diretoria, etc. Nenhum deles, né? Se você olhar aí, o Diego Ribas saiu bem, Rodrigo Caio, que nem pendurou chuteiras, ainda é jogador de futebol, o próprio Felipe Luiz, né? Todo mundo saiu numa boa. O Diego Alves, né? Então esses caras saíram sem problema nenhum, sem briga nenhuma, não teve briga com ninguém, com clube, com torcida, obrigado, tal, para de jogar, vou seguir jogando, mas sem nenhum estresse. Agora, ele teve um histórico aí recente aí de vários problemas, né? Vários problemas. E o detalhe, a informação que eu tive na semana passada, eu não estava aqui, né? Foi de que no jogo de quarta-feira, o Felipe Luiz ia escalar o Bruno Henrique, e não ele, por opção técnica. Mesmo que ele não fosse afastado, ele ficaria no banco, no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E era absolutamente pertinente a escolha, porque no jogo contra o Atlético em Minas, na final da Copa do Brasil, a entrada do Bruno Henrique melhorou muito o desempenho da equipe. Não tem nem tempo de comparação, que foi com o Gabriel, que foi com o Bruno Henrique. Então ele não jogaria, ficaria no banco, né? De qualquer forma. Bom, a gente segue no YouTube, Vamp, e aí eu queria saber se você concorda com o Mauro e com o Vanderlei. Você também acha que o Gabigol já tem que sair do Flamengo? Chega, porque já estão falando que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, que vai ser no Castelão, Flamengo e Fortaleza, dia 25 agora, e aí parece que ele vai estar relacionado. Mas aí realmente não dá para entender. Ou se livra logo, ou deixa o cara normalmente no grupo como seria se ele não fosse embora do Flamengo. Você concorda com o Mauro e com o Vanderlei? Deveria livrar logo o Gabigol, cada um para o teu lado, e foi? Então, Tico, hoje é 19 de novembro, né? Novembro tem 30 dias. Falta 11, final, última rodada brasileira, dia 8 de dezembro, 19 dias. Pra que tá indo lá, arrumando tumulto, daqui a pouco o Gabigol vai lá pro Fortaleza, apronta alguma coisa, vai pro... Cada um segue agora seu caminho, já não vai ficar mais. O Flamengo tem que ver, tá em eleição, tem que se organizar para a próxima temporada. Tem Mundial de Clubes, tem Campeonato Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Já se programar sabendo que o Gabigol não está mais nesse plantel. Então, deixa lá, vou pagar mais 19 dias, paga. Pelo ídolo que ele foi, por tudo que conquistou. E evita confusões até com o Felipe Luiz. De repente ter um de respeito de novo, né? Tá no jogo, ou entrar, ou ser substituído e depois jogar mais lenha na fogueira ainda. Deixa quieto, aí dá 19 dias, fica na praia. Ele mesmo deu entrevista falando até 31 dos 12 para poder curtir, viver. Vem esses 19 dias no Rio, tranquilo. Se cuida aí para ver para onde ele vai, ninguém ainda sabe de verdade, afina. E o Flamengo segue sua vida.